Deixe-me começar, professor Marandi, com a postagem mais recente na conta social de Donald Trump. Ele diz que a defesa aérea deles, ele está falando sobre o Irã, a força aérea, a marinha e a liderança foram eliminadas. Eles querem conversar. Ele diz tarde demais. Qual é a sua resposta a isso? Como isso reflete a realidade do que está acontecendo? Bem, acho que acabou então, Nima. Então não precisamos continuar a discussão. Suponho que seja a hora de nos rendermos e vou encerrar isso com a minha rendição às Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas, novamente, durante a Guerra dos 12 Dias, como você deve se lembrar, Trump exigiu rendição incondicional. Ele estava constantemente publicando sobre como poderia matar o líder e todo tipo de absurdo desse tipo. Ele se gabava de como eles eram enganosos na mesa de negociações e de como as coisas estavam ruins do lado iraniano. E então acabou que, quando a suspensão das hostilidades aconteceu, ele realmente admitiu que o Irã tinha dado uma surra nos israelenses. E então, é claro, soubemos por outras fontes que os israelenses vinham buscando um cessar-fogo há dias e Trump estava tentando conseguir esse cessar-fogo para eles. Então, aquela rendição incondicional não deu muito certo. Desta vez, eles pensaram, bem, o Irã não era um castelo de cartas. Então, o que faremos é mobilizar tudo o que temos. Você sabe, o Trump, que era contra guerras intermináveis, disse, vamos mobilizar tudo. E eles fizeram isso. Levaram uma enorme quantidade de armas, jatos e navios para a região e atacaram junto com seu parceiro. Ou talvez eles sejam o parceiro do regime israelense. Quem sabe? Mas fracassaram. E o assassinato do Ayatollah Khamenei, seu martírio, deixou as pessoas indignadas, não apenas no Irã, mas em toda a região e além. Agora vemos o Ayatollah Khamenei sendo pranteado em lugares que jamais se poderia imaginar. No Iraque, é como no Irã, há enormes multidões nas ruas. Então o que Trump fez foi convocar os iranianos a saírem às ruas, mas eles vieram exatamente pelo motivo oposto ao que ele pedia. Vieram para homenagear o mártir Ayatollah Khamenei. Vieram para condenar os Estados Unidos. Não sei se você consegue ouvir os bombardeios agora. Vieram para defender a República Islâmica e rejeitar o Império, exigindo que as Forças Armadas revidassem, e revidassem com força, e com ainda mais força. Isso acontece porque os Estados Unidos e o Ocidente coletivo, nunca entenderam o Irã. Eles olham para o Irã a partir de uma perspectiva racista e orientalista. Veem o país como incapaz de se autogovernar, atrasado, impopular, prestes a implodir. Eles dizem isso há mais de 40 anos. Já falei sobre isso antes. Em outro programa, tenho feito esses programas semanais na Al Mayadeen, chamados Desmistificando o Irã. O último que fiz na sexta-feira passada tratava de como a narrativa de que o Irã está sempre à beira do colapso permanece a mesma há décadas. As mesmas coisas que o New York Times e o Washington Post dizem hoje já eram ditas nos anos 1980 e 90 e no início do novo século. Você poderia pegar aqueles artigos, ou aquelas frases ou manchetes de antigamente e colocá-los nos relatórios de hoje, e não perceberia a diferença. Naquela época, diziam que as pessoas estavam cansadas da revolução. Nos anos 1990, diziam que a geração mais jovem não queria mais isso, que queria algo diferente, que uma segunda revolução estava se formando. É sempre a mesma história. Mas esse Irã em colapso, supostamente está em colapso há 47 anos. E agora, os americanos estão travando uma guerra contra o país, junto com o regime israelense, usando tudo o que tem. Ainda assim, o país permanece firme e resiliente. Na noite passada e na anterior, houve grandes concentrações em todo o país. Você sabe disso. Dezenas de milhões de pessoas. Em Teherã, não houve apenas uma concentração. Houve várias, por motivos de segurança, imagino, talvez umas 20. Cada uma delas reuniu dezenas, se não centenas de milhares de pessoas. Algumas dezenas, outras centenas de milhares.
Postei alguns vídeos da noite passada e da noite anterior no meu canal do Telegram para que as pessoas pudessem ver como estava Teherã. Outras cidades, sabe, é simplesmente demais. Mas a questão é que, em alguns casos, se você olhar os vídeos, os regimes israelense e americano estão bombardeando as cidades. E dá para ver as defesas antiaéreas funcionando. E as pessoas não se movem. Homens e mulheres estão entoando slogans, dizendo que estão preparados para o martírio. É inacreditável. Bem, para mim é crível, mas ainda assim impressionante. E acho que deveria ser inacreditável para aqueles tolos na Casa Branca e em todo o Ocidente. E para The Guardian e Breitbart, que são mais ou menos a mesma coisa quando se trata de imperialismo, do Império e do Irã em particular. Então, por um lado, com o martírio do Ayatollah Khamenei, eles tornaram o Irã mais resiliente, tornaram os iranianos mais unidos. Eles deixaram pessoas em toda a região indignadas. Fizeram a comunidade internacional olhar para os Estados Unidos com repulsa. E, ao mesmo tempo, foram lá e assassinaram cerca de 165 crianças e 10 ou 20 professores, quase simultaneamente em Minam. E a mídia ocidental, a BBC, a CNN, simplesmente ignora isso. Todas elas. Porque para eles, as crianças iranianas não têm valor. Isso teve um grande impacto sobre a pequena minoria de pessoas que estava nas ruas com os manifestantes. Esses jovens que foram tolos o suficiente para acreditar nas narrativas ocidentais. Eles estão vendo com os próprios olhos que o Irã estava negociando. O ministro das Relações Exteriores de Omã disse que havia sido feito um progresso significativo. E então eles foram lá e assassinaram o líder. E então esses jovens viram que o líder não estava disposto a deixar sua casa nem seu escritório, porque ele dizia que muitos iranianos em dificuldade não tinham para onde ir. Então ele também não sairia. Essa é a pessoa que está liderando o nosso país. A pessoa que, com sua inteligência, criou um programa militar que custou muito menos do que os gastos militares dos países vizinhos, mas foi muito mais eficaz. Cidades subterrâneas de drones e mísseis, e tecnologia indígena, para que os americanos, o regime em Washington e o regime sionista não possam destruir essas instalações. A maioria delas ainda está intacta, elas nem sequer foram usadas ainda. A maior parte das bases subterrâneas não está em operação, estão aguardando ordens. Assim, mais ou menos, as bases que foram usadas durante a guerra anterior estão sendo usadas agora, junto com algumas bases ao sul, voltadas para o Golfo Pérsico. E eles estão repelindo o inimigo. Então Trump uniu os iranianos mais do que antes, uniu os aliados do Irã mais do que antes, e gerou indignação em toda a região e além, como nunca antes. E, militarmente, apesar do comportamento feio e brutal dos Estados Unidos, bombardeando hospitais, bombardeando escolas, bombardeando rádio e televisão, eu estive na televisão iraniana ontem à noite até meia-noite, em um programa iraniano. Uma hora depois, quando cheguei em casa, eles bombardearam a Iribe. Eles bombardearam o complexo da televisão iraniana. E na noite anterior, também o bombardearam, porque eu tinha ido a esse canal de TV, o prédio anterior, e não sabia que ele havia sido bombardeado. Eles me contaram e eu vi o prédio danificado. E eles disseram que tinham movido para outro lugar, então fui lá ontem à noite. E então, como eu disse, uma hora depois, eles bombardearam a rádio. Os jornalistas ocidentais, esses mercenários da classe Epstein, condenam o bombardeio da rádio e da televisão nacionais. E quanto aos 260 jornalistas palestinos que foram massacrados durante o genocídio em andamento em Gaza? Eles não se importaram. E claro, os muitos jornalistas no Líbano que foram mortos. Enquanto falamos, o regime israelense está massacrando civis no Líbano, como antes. E novamente, os jornalistas e os regimes ocidentais desviam o olhar, porque permitem que o regime israelense saia impune de qualquer coisa. Então, militarmente, o Irã tem sido, bem, eles estão nos ferindo.
Eles estão matando pessoas. Eles realizam ataques de duplo toque. Um dos nossos, na verdade, um conhecido de nós dois, eu te conto depois do programa, foi testemunha de um ataque de duplo toque em que atingiram a Praça Ferdowsi. E então, quando as pessoas se reuniram para tirar outras debaixo dos escombros, eles atacaram novamente. Esses são os monstros com quem estamos lidando. Eles não conseguem destruir as cidades subterrâneas. Não conseguem fazer nada em relação às capacidades militares do Irã. Então, descontam em mulheres e crianças, em pessoas comuns. Essa é a essência dessa coalizão Epstein, desse exército Epstein, ou desses dois exércitos Epstein, que estão despejando sua raiva sobre iranianos comuns porque fracassaram no campo de batalha. Acho que um dos sinais de que eles estão atingindo infraestrutura civil e casas de pessoas é que não têm mais a mesma inteligência que tinham antes da Guerra de 12 Dias. Essa rede de espiões foi destruída pela inteligência iraniana e parece que eles simplesmente não a têm mais, assim como no Iêmen, onde ficaram sem opções, sem alvos. Por isso começaram a atacar aglomerações de pessoas. Se você se lembra, durante os 8, sim, eles atingiram civis, mataram civis, e Donald Trump se gabava disso nas redes sociais. Eles estão fazendo a mesma coisa agora. É esse o caso? Você está vivendo em Teherã? Está vendo os alvos neste momento? Onde eles estão atacando? Bem, no caso do Iêmen, você está absolutamente certo. Houve uma reunião, eles estavam sentados em círculo, parte de uma cerimônia tradicional, e eles bombardearam o local. Se foi intencional ou não, não tenho como saber, mas eles nunca demonstraram vergonha ou arrependimento por isso. Ninguém no Ocidente pediu desculpas pelo massacre daquelas meninas e crianças naquela escola primária. Ninguém. A mídia ocidental, a BBC, a CNN, nenhuma delas se importou. E isso diz muito sobre quem eles são. Mostrou aos iranianos, especialmente aos jovens iranianos, que foram enganados pelo império midiático e do Ocidente, quem eles realmente são. Agora, eles veem a realidade. Mas acho que você está absolutamente certo. As redes de inteligência deles foram destruídas. Vimos da última vez que as defesas aéreas do Irã tiveram muito mais dificuldade desta vez. Eles vinham derrubando drones a todo momento, e jatos americanos e israelenses estão disparando mísseis de longe, mesmo que a força seja muito maior do que durante a Guerra de 12 Dias. A presença americana é muito maior do que toda a capacidade militar israelense. Mas eles não se importam. Tenho certeza de que sabiam que estavam bombardeando hospitais. Tenho certeza de que sabiam que estavam bombardeando uma escola. Como poderiam não saber? Dá para ver no Google Maps. Não é como se fosse algo óbvio. Ou pegue o Hospital Gandhi em Teherã, que foi bombardeado. Atingiram a unidade de fertilização in vitro. Então, mulheres que tentavam há anos ter filhos, o que vão fazer agora? Atingiram o setor infantil. Atingiram um hospital no sul, outro perto da fronteira com o Iraque, em Cuzistão. Bombardearam vários hospitais. Isso é coincidência? Não, claro que não. É assim que essas pessoas são, tanto o regime americano quanto o regime israelense. Os israelenses, todos nós lembramos o que fizeram com cada hospital. No início, a mídia ocidental continuava tentando arrumar desculpas para eles e agia como defensora. Mas então, quando eles destruíram hospital após hospital, em vez de tentar justificar, simplesmente ignoraram. Você se lembra quando eles desligaram os incubadores, os israelenses, e deixaram os bebês nos incubadores morrerem? Você pensaria que todo o Ocidente teria sancionado o regime israelense? Não, é claro que não. Eles se veem como a raça superior. E é isso que fazem. Estupram crianças, matam crianças e agora bombardeiam crianças. Então não acho que isso tenha sido por falta de inteligência. Eles simplesmente não têm mais a inteligência que tinham antes. Você está absolutamente certo. They don't have the intelligence that they had before. You're absolutely correct. Day one,
Eles queriam que os ataques matassem altos oficiais militares, mas em grande parte fracassaram. O líder, assassiná-lo não foi nenhuma vitória de inteligência. Ele estava em seu escritório, em sua residência. Sua esposa foi assassinada, sua neta foi assassinada, seu genro foi assassinado. Não havia nenhum segredo ali. Mas você sabe, os americanos sempre fingem que são muito mais capazes do que o regime, quero dizer, que são muito mais eficientes e eficazes. E os sionistas são iguais. É isso que eles realmente são. Mas agora, depois de vários dias de combate, vemos que os iranianos estão atacando com força e ainda nem usaram seus mísseis mais novos. Estão basicamente usando os mais antigos. Nima al-Khorshid. Os iranianos estão usando mísseis de 20 anos e eles estão atravessando as defesas. Eles estão usando, não sei, talvez mísseis de 15 anos. Não tenho certeza sobre os drones, mas provavelmente são tão antigos quanto e estão atingindo alvos e ativos dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico. E eles não conseguem detê-los. As defesas não estão funcionando. E os iranianos ainda não usaram sua tecnologia mais recente e avançada. Então, tudo isso está indo mal para os Estados Unidos. E os iranianos, eles não estão buscando um cessar-fogo, não estão interessados em negociações. Eles estão determinados a impor uma derrota estratégica ao inimigo para que isso não aconteça novamente. Os iranianos não estão interessados em um cessar-fogo em que os americanos e o regime de Epstein possam se reagrupar e, mais tarde, realizar outro ataque. Isso não vai acontecer. Portanto, o Irã vai punir os americanos, os israelenses e, indiretamente, esses regimes árabes. O Irã não está mirando neles diretamente, mas ao atingir os ativos dos Estados Unidos, esses regimes estão finalmente percebendo o quanto são fracos, vulneráveis e vazios. E é claro, o Irã está controlando o Estreito de Hormuz. Eles o mantiveram fechado. Os navios e petroleiros que obedecem às ordens iranianas permanecem intocados, mas o petróleo não está sendo liberado. E alguns dos petroleiros que tentaram passar sob ordens americanas foram todos atingidos. Então o Irã está elevando o preço do petróleo, o preço da gasolina, para aumentar a pressão sobre Trump e forçá-lo a encerrar isso. E claro, o Irã está causando uma dor severa. O Irã também está sendo atingido. Como eu disse, pessoas estão sendo mortas, pessoas estão sendo assassinadas. Estes são dias dolorosos para nós. Mas nós não começamos essa guerra. Eles começaram. E para nós, esta é uma guerra existencial. Para eles foi uma guerra de escolha, feita por... Rubio basicamente admitiu isso, ter sido feita por Israel. Então o povo americano está fazendo sacrifícios. Eles estão perdendo dinheiro, seus cidadãos estão sendo mortos e o preço da energia está subindo. Tudo em nome de um movimento genocida que está sendo apoiado pelo Senado, pela Câmara e pelos outros Israel Firsters que estão controlando Washington. Donald Trump disse que está surpreso com os ataques aos Estados Árabes no Golfo Pérsico. Você e eu temos falado sobre isso há mais de um ano, e você vinha alertando os Estados Unidos de que se eles atacassem o Irã atingiria esses Estados Árabes no Golfo Pérsico. Então, você acha que ele está tentando dizer isso de alguma forma? Porque, afinal, sabemos o quão importantes são essas bases para os Estados Unidos, para o sistema de defesa aérea de Israel, já que eles recebem muitos sinais de radar das bases americanas no Golfo Pérsico para rastrear mísseis iranianos. Como ele poderia dizer isso? Os Estados Árabes agora sentem que os Estados Unidos os deixaram sem qualquer apoio, sem qualquer esperança. Qual é a sua interpretação disso? What is your understanding of that? Acho que Trump se cercou de tolos e de pessoas que colocam Israel em primeiro lugar e não se importam com os Estados Unidos. Para eles, os interesses de Israel vêm antes, e os Estados Unidos podem fazer sacrifícios por Israel. Na visão deles, isso está certo, mas também é soberba, arrogância e racismo. Eles se imaginam invencíveis e veem os iranianos como esses orientais incapazes de lutar, facilmente intimidados. Lembro que Piers Morgan uma vez me disse:
Foi-me versa field que eu ainda avisei que isso aconteceria, Rio. Ele disse, eles não vão fazer nada. Essa é a arrogância. E era descobrir de pior forma. Now they're finding out the hard way. Why in the world should he be surprised? They have bases. Por que afinal ele deveria estar surpreso? Eles têm bases em todos esses países. Essas bases estão sendo usadas para conspirar contra o Irã, seja no Catar, nos Emirados, no Bahrein, na Arábia Saudita, em Omã ou no Kuwait. E claro, na Jordânia. E claro, na Turquia. As bases dos Estados Unidos na Turquia estão sendo usadas contra o Irã. Os aviões AWACS da OTAN que sobrevoam a Turquia estão sendo usados contra o Irã. Todos esses regimes, apesar de o embaixador dos Estados junto ao regime israelense ter dito que se Israel tomar toda a região, tudo bem, ainda estão cooperando com o Império contra o Irã. Cooperating with the empire against Iran. And they all know that if Iran falls, and it will not fall. E todos eles sabem que se o Irã cair, e ele não cairá, todos eles, de Erdogan a esses regimes do Golfo Pérsico, ficarão nus diante do inimigo, cada um deles. Mas o Irã não cairá. O Irã vencerá esta guerra. O Irã imporá uma derrota estratégica aos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Já está desmoronando essa imagem da superpotência americana invencível. O fato é que o Irã está atacando repetidamente alvos dos Estados Unidos nesses países. E não são apenas bases. Os americanos criaram uma enorme infraestrutura em todo o Golfo Pérsico. É como se fossem donos desses países. Bem, eles são. Eles os possuem. Estão usando hotéis, têm todo tipo de infraestrutura. They're using hotels, they have all sorts of infrastructure. They can do whatever they want. And so, but the Iranians are saying, Eles podem fazer o que quiserem. Mas os iranianos estão dizendo, onde quer que você esteja, onde quer que tenha interesses, onde quer que tenha ativos, nós os atacaremos. E Trump, por que ele ficaria chocado? Ele está bombardeando hospitais, está bombardeando escolas, bombardeou a casa e o escritório do líder. Então, do que ele tem para reclamar? Eles estão bombardeando hospitais e toda a infraestrutura pública do país porque querem destruir o tecido social do Irã. É assim que esse regime é sinistro. E o motivo pelo qual estão fazendo isso é porque fracassaram no campo de batalha. Fracassaram em eliminar as capacidades militares do Irã. Mas isso não vai funcionar. but it's not going to work. And the longer this war lasts, the worse it's going to be for the United E quanto mais essa guerra durar, pior será para os Estados Unidos. Este será um ponto de virada. O Império Americano no futuro não será capaz de exibir sua força como fez no passado, porque sofrerá um duro golpe do Irã. O preço será alto. Pessoas vão morrer. De vez em quando, ouvem-se explosões. Estão assassinando pessoas em Teherã e depois realizando ataques duplos para matar os socorristas. O preço será alto, mas não temos escolha. Precisamos derrotá-los. E eu acho que problemas econômicos internos e as profundas divisões na sociedade americana será muito difícil para Trump sustentar essa guerra. It's going to be very difficult for Trump to sustain this war.